Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula relativa ao contrato de compra e venda. Nessa aula, nós vamos começar a analisar os elementos essenciais da compra e venda, ou seja, os elementos constitutivos de um contrato de compra e venda, né? Então, vamos iniciar aqui o nosso compartilhamento. Tá aqui, ó. Tópico 3, elementos constitutivos da compra e venda. Do que é feito um contrato de compra e venda? Quais elementos compõem um contrato de compra e venda? Primeiro de tudo, nós temos as partes. As partes, os sujeitos, por assim dizer, de um contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, basicamente nós vamos ter duas partes: o vendedor e o comprador, certo? Então, no contrato de compra e venda, as partes são denominadas vendedor e comprador. Muito bem. Acontece que, como em qualquer negócio jurídico que nós temos, né, na compra e venda não seria diferente, as partes do contrato devem ser capazes. Então, primeiro ponto, as partes elas devem ser capazes, devem ter capacidade para celebrar aquele contrato. E aí, você tem que se ater aos artigos 3º e 4º do Código Civil, lá na parte geral, onde nós vamos ter todo o estudo da teoria das incapacidades. O artigo 3º traz a hipótese de incapacidade absoluta e o artigo 4º traz as hipóteses de incapacidade relativa, tá bom? Pois bem, partindo do pressuposto que as partes são capazes, né, plenamente capazes, elas devem manifestar a sua vontade de forma livre. De forma livre. Então, além das partes serem capazes, né, elas devem manifestar a sua vontade de forma livre. Quando eu digo manifestar a sua vontade de forma livre, eu estou dizendo que as partes devem manifestar a sua vontade sem vícios, sem defeitos. Então, como em qualquer negócio, nós não podemos ter aqueles defeitos do negócio jurídico, como, por exemplo, o erro, o dolo, a coação, dentre outros. Porque esses defeitos, esses vícios, eles acarretam nulidade para o contrato. Então, o erro, o dolo, a coação, eles são causa de nulidade relativa do negócio jurídico. Consequentemente, nulidade relativa do contrato de compra e venda, tá? A única observação fica por conta da simulação, né, que é também um vício, é também um defeito do negócio jurídico, mas a simulação, mais grave, ela gera a nulidade absoluta do negócio, tá bom? Mas nós temos que aqui aplicar o estudo da parte geral, o estudo da teoria geral do negócio jurídico, de modo que, para se realizar um contrato de compra e venda, vendedor e comprador devem ser capazes, nos termos dos artigos 3º e 4º do Código, e manifestar a sua vontade de forma livre, de forma desimpedida, sem vícios. Tá bom? Ademais, aqui uma observação muito importante. Você tem que ter cuidado, porque além desses requisitos, por assim dizer, básicos, né, para todos os negócios jurídicos, capacidade, vontade livre, às vezes a lei vai exigir aquilo que nós chamamos de legitimação. Então, em alguns casos, o código ele exige um algo mais. Seria essa tal legitimação. Seria uma aptidão especial para determinados negócios, tá? E aqui eu destaco com você duas hipóteses que a lei exige essa legitimação, esse algo mais, né? Não basta a plena capacidade,
não basta a vontade livre, é preciso também que a parte tenha essa legitimação. A primeira hipótese, o primeiro caso, né, seria o que nós chamamos de outorga conjugal. Então, quando nós temos uma parte do contrato casada, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque durante a vigência do casamento, aquele que for vender um imóvel para outra pessoa vai precisar da autorização do seu cônjuge para realizar a venda. Então, imagine que o vendedor, ele é plenamente capaz, está manifestando sua vontade de forma livre, perfeito. Só que esse vendedor, ele é casado. Para que ele possa celebrar o contrato de compra e venda deste imóvel de forma perfeita, ele tem que obter a autorização do seu cônjuge. Essa autorização é o que nós chamamos de outorga. Outorga conjugal, autorização do cônjuge, para poder vender aquele imóvel. Os doutrinadores mais clássicos do direito civil, eles costumavam usar esses dois termos, outorga marital e outorga uxória, né? Quando se utiliza o termo outorga marital, você está se referindo à autorização que o marido tem que dar. Então, a esposa quer vender um imóvel e aí, como ela é casada, ela precisa que o seu marido autorize a venda. Ela precisa ter a outorga marital, a autorização do seu marido para realizar a venda. Já a outorga uxória seria a autorização dada pela esposa, pela mulher. Então, o marido quer vender um bem imóvel, para celebrar essa compra e venda, ele precisa obter a autorização da sua esposa. Ele precisa obter a chamada outorga uxória. Ok? Muito bem. Só que essa é a regra. Essa é a regra. Então, quando eu tenho compra e venda de bem imóvel e o vendedor é casado, ele precisa de um algo mais, que é essa outorga, essa autorização que ele precisa obter do seu cônjuge, seja da esposa, seja do marido. Só que tem uma exceção. Existe um caso em que essa outorga, que essa autorização do cônjuge, ela será dispensada, que é a hipótese de quando o casamento foi celebrado sob o regime da separação absoluta de bens, conforme traz o artigo 1647, inciso 1 do Código. Então, essa é a exceção. Se o casamento foi celebrado sob o regime da separação absoluta de bens, aí essa outorga ela é dispensada, porque nós vamos ter uma separação de patrimônio, enfim, né? Não vou aqui detalhar esse tópico, porque isso fica lá para o nosso curso de Direito de Família. Mas, fato é que você tem que ter cuidado com vendedor casado, e tem que prestar atenção no regime de bens do casamento. Beleza? Agora, claro, né? Se a outorga é exigida, pensa que o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão parcial, que é o mais comum, né? Então, comunhão parcial. A outorga é necessária, tem que ter. E se a compra e venda for celebrada sem a outorga? E se essa regra for desrespeitada? Haverá no contrato uma nulidade relativa. Então, esse contrato de compra e venda será anulável. Tá bom? Isso é muito importante. A segunda hipótese que você tem que ter atenção quando nós falamos desse ponto referente à legitimação que a lei exige para alguns casos, é a venda de ascendente para descendente.
Então, pense, por exemplo, num pai que quer vender um imóvel para um filho, tá? Então, por exemplo, pensa num pai que quer vender um imóvel para o filho. Neste caso, se o ascendente quer vender um imóvel para o seu descendente, a lei exige autorização dos demais descendentes, bem como do cônjuge daquele que está alienando o bem, daquele que está vendendo o bem. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho o A, que é casado, tá? Ele é casado com o B, e ele tem 3 filhos: o C, o D e o E, tá? O A quer vender um imóvel para o C. O A, ascendente, quer vender um imóvel para o C, descendente. Aqui, ele vai ter que ter a autorização, ele vai precisar colher a autorização do D, do E, que são os outros descendentes, e a autorização do cônjuge, a autorização do B. Percebeu? Se essa regra não for observada, nulidade relativa do negócio. Anulabilidade do negócio jurídico de compra e venda. Tudo bem? E aí, neste caso, desrespeito gera uma nulidade relativa. O desrespeito é causa de anulabilidade do negócio. Quando falamos em anulabilidade, é nulidade relativa, tá bom? A não ser, e aqui é claro que nós temos exceção também, se o casamento foi celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens. Então, aqui, novamente, você tem que ter muito cuidado com o regime de casamento utilizado. Percebeu? O regime de bens que foi utilizado. Se eu tenho, por exemplo, um casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, que é o mais comum, a regra se aplica plenamente. Para o ascendente vender um imóvel para o descendente, tem que colher a autorização dos outros descendentes, bem como do cônjuge do alienante, né, do vendedor. Percebeu? Se não observar, anulabilidade do negócio, nulidade relativa, salvo casamento celebrado sob o regime da separação obrigatória. Essa regra, pessoal, ela consta do artigo 496, tá? Do artigo 496 do Código. Esse artigo nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente, tá? Aqui, na verdade, é só um lembrete, é só um panorama geral, um aviso que você tem que tomar cuidado, mas a gente vai pegar esse artigo 496 e vai detalhar ele um pouquinho mais adiante, tá bom? Pessoal, o nosso segundo elemento constitutivo da compra e venda é exatamente a coisa, né? É exatamente a coisa, que é o objeto do contrato, né? Eu vou comprar, vou vender o quê? Então, a coisa é o segundo elemento constitutivo da compra e venda. E aqui, pessoal, é muito livre. Aqui é muito, realmente, é quase tudo possível. Porque a compra e venda pode ter como objeto coisa móvel, imóvel, fungível, infungível, consumível, inconsumível, singular, coletiva, divisível ou indivisível. Então, aqui realmente, a coisa, objeto do contrato de compra e venda, realmente quase tudo é possível. Quase qualquer coisa pode ser objeto de compra e venda. A divergência que existe na doutrina é em relação aos bens imateriais. Aqui existe uma polêmica na doutrina, existe uma divergência na doutrina pelo seguinte: alguns autores, eles entendem que o objeto da compra e venda tem que ser sempre uma coisa corpórea. Então, alguns autores dizem assim: não existe compra e venda de bens
incorpóreos, de bens imateriais. Não existe. Se você estiver diante de um bem incorpóreo, de um bem imaterial, você tem que utilizar o contrato de cessão, que é um outro contrato. Então, alguns autores batem firme nessa tecla. Quase tudo pode ser objeto de compra e venda. Porém, a coisa objeto tem que sempre ser corpórea, material. Porque se eu estiver diante de um bem incorpóreo, de um bem imaterial, não é o contrato de compra e venda o mais adequado. Aí você tem que partir para um contrato de cessão de direitos. Ok? Agora, nós temos corrente em sentido contrário. Por exemplo, o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, ele entende que bens imateriais podem ser objeto de compra e venda, sim. Tá? Claro que isso, como é um ponto polêmico, não se espera que isso seja perguntado, por exemplo, numa prova de primeira fase, numa questão de múltipla escolha, porque realmente a doutrina está divergindo aqui. Então, espera-se que isso não seja perguntado em provas objetivas. Tá? Agora, numa prova aberta, numa dissertação, numa prova oral, algo do tipo, você tem que falar, olha, existem duas correntes. Uma primeira fala que a coisa objeto da compra e venda sempre tem que ser corpórea, porque se for incorpórea, a compra e venda não é o contrato adequado, tem que partir para um contrato de cessão, tá? Mas existe corrente em sentido contrário que fala que bens imateriais podem ser objeto de compra e venda sem problema nenhum. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, com isso, a gente analisa essa divergência doutrinária que em relação ao fato da coisa poder ser material ou imaterial, mas é sempre bom também a gente tomar cuidado com aquelas regras básicas da teoria geral dos negócios jurídicos, né, que aqui também se aplica, onde a coisa objeto da compra e venda, ela tem que ser lícita, possível, determinada ou determinável, né, sob pena de acarretar nulidade absoluta do contrato, como determina o artigo 166, inciso 2 do Código, tá? Ademais, a coisa objeto da compra e venda também deve ser alienável, né? Sendo que a compra e venda de coisa inalienável, ela é nula, conforme o mesmo artigo 166, incisos 2 e 6. Tá bom? Pessoal, vou parando por aqui e no próximo vídeo a gente retoma o estudo dos elementos da compra e venda. Até lá!